Bom, hoje o papo é diferente. Hoje a gente vem aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a prova do Enem, né, como é que a gente pode passar uma estratégia para fazer uma boa prova em cima do que nos é apresentado, e principalmente em cima da TRI, que é a Teoria de Resposta do Item. E depois a gente vai entrar propriamente nas formas de ingresso do ensino superior com a nota do Enem. O que fazer com essa nota? E a gente vai destrinchar em uma inscrição de SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada para as Universidades Públicas. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, só levantar a mão e que a gente interrompe. Normalmente, levaríamos aí 1h40 para passar tudo isso que a gente tem de informação. Então, se eu ver que não vai dar tempo, vai chegar a 11h40 ali, 20h40 a gente vai ter que interromper, eu vou pelo menos concluir até a parte do SISU, tá? Concluir a inscrição do SISU. E o que ficar para depois, que são as bolsas de ProUni, os financiamentos do FIES, e aí a questão de bolsas lá na Unisul, que é a mesma parte do governo do Peixe, a gente deixa para fazer na visita que vocês farão lá na universidade, lá no nosso campus da Pedra Branca. Ok? Vocês farão essa visita no dia 17 de junho, se não estou enganado. Tá? Um tour lá para o nosso campus. Vamos lá, galera. Junho. Eu acho que é uma quinta-feira, se não me engano. Mas o professor será um prazer recebê-lo lá, qualquer dia que o senhor estiver disponível. A quinta-feira. Não, mas tem aula que o professor só deve para calendário e vai alocar. Senhoras e senhores, falando um pouquinho sobre o Enem, então, né? Já dando início ao nosso bate-papo. A provinha que foi criada lá em 98. O único intuito que ela tinha naquela época era avaliar a qualidade do ensino médio no nosso país. Né? Ela não dava acesso às universidades. Era uma prova muito simplória, uma lógica muito simples de aplicação. Uma prova realizada no domingo à tarde. E como ela não tinha um atrativo para o aluno de ensino médio, era uma prova esvaziada. O aluno não fazia essa prova. Então isso perdurou por alguns anos até haver uma reformulação total da estrutura do Enem. Isso aconteceu em 2009. A partir de 2009 houve uma mudança na prova. Por isso que muitas vezes os professores até comentam em sala, né? Se tu quer estudar para as provas do Enem, estuda das provas de 2009 para frente. Nem pega as provas de 2009 para trás, porque não vale a pena. Né? As de 2009 para frente já tem essa forma mais atual. Com pequenas alterações. Em 2014 houve uma pequena alteração. Possivelmente agora vai ter uma nova alteração, né? Em termos de contexto de prova. E vamos ver o que vai vir nesse ano. Mas, em termos de estrutura, não altera essa prova que vocês farão. Então, segue os moldes de 2009. 5 milhões e meio de candidatos, a gente teve no ano passado, né? Então a gente tem aí, se a gente pegar aqui um gráfico do número de inscritos, a gente, na mudança da prova até 2014, aliás, teve um ápice aqui, né? O número de inscritos saiu de 4 milhões para 8 milhões e 700 mil. Houve aqui uma estabilização desse patamar e a partir de 2017 começou a cair. Começou a cair novamente em função da retirada da certificação do ensino médio da prova do Enem. Agora é uma prova chamada ENSEJA. Então, o que acontecia? Se eu tivesse 18 anos, não tivesse o ensino médio completo, eu me inscrevia no Enem, tirava uma nota mínima lá em cada prova, mais uma nota de redação, e eu podia ser certificado pelo ensino médio por conta dessa prova. Agora não acontece mais assim. O cara tem que fazer uma prova separada, que é o ENSEJA. Isso afetou mais ou menos 1,5 milhão de candidatos que faziam a prova. A tendência, tá, é que neste ano mantém um número de queda. Talvez não muito significativa, mas mantém esse número de queda. Mas ainda assim, se a gente olhar a prova, a gente vê que é um número de candidatos muito alto, né? E aí a gente pensa o seguinte, poxa, mas 5 milhões e meio de candidatos, né? Será que é uma realidade para mim? Será que eu consigo conquistar uma vaga? Será que, né, o Enem é algo que eu posso fazer, algo viável? Vamos pensar assim, não nesses números absolutos, mas se a gente começar a destrinchar ele, talvez comece a ver um pouco a mente de vocês para olhar essa prova como uma bela prova. 5 milhões e meio de candidatos. Vamos lá. Abstenção altíssima também. Sempre em média de 30%. No último domingo do ano passado, 29,2%. 1.600.000 desses 5.500 não foram fazer a prova. Então, a abstenção praticamente o dobro da USP. A abstenção média do vestibular da USP sempre na casa dos 14%, 15%, às vezes 16%. O Enem é o dobro. Então,
muita gente que deixa de fazer a prova. Agora vamos lá. Para estar habilitado ao SISU, tem duas condições gerais, tá? Não estou entrando no termo, nos termos de editais específicos das universidades, mas tem duas condições gerais para tu estar habilitado a fazer uma inscrição no SISU, e são muito simples. Primeiro, ter feito o Enem, então tu não pode ter abstenção, né? Tem que participar da prova os 2 dias. Segundo, não tirar 0 na redação. Ok? Então, ter feito o Enem, não tirar 0 na redação, te habilitam tecnicamente ao SISU. Desses 5 milhões e meio, 3 milhões e meio se habilitaram tecnicamente ao SISU. Então a gente já tem 2 milhões que foram para fora, certo? Aí a gente pensa, pô, o cara faz inscrição no Enem, né? 3 milhões e meio se habilitam, já você pensa que vai ter um número de inscrições ainda alto, né? Desses 3 milhões e meio, este ano, 1 milhão e 800 mil candidatos se inscreveram no SISU. Então, dos 5 milhões e meio efetivos que a gente tinha lá, 1 milhão e 800 mil fizeram a inscrição no SISU. Mas a gente ainda pode pensar assim, pô, mas 1 milhão e 800 mil candidatos, a gente tem muito candidato ainda. Beleza, mas a gente tem uma noção de que a gente tem um país todo ofertando vagas nas universidades com o SISU, com a nota do Enem. Então a gente vai comandar a concorrência com relação à nossa inscrição de acordo com o que a gente programar de inscrição dentro dos processos de ingresso. Então a gente tem que pensar que esse número de 5 milhões e meio não é um número que tem que me assustar. Eu tenho que fazer uma boa prova, tenho que ter uma estratégia de prova, e com a minha nota eu tenho que saber onde é que eu posso ter acesso com a minha nota, seja ela uma nota boa ou uma nota razoável, porque notas razoáveis também dão acesso a universidades públicas. O que é importante você saber, galera, no penúltimo dia de inscrição do SISU desse ano, que foi uma confusão, não sei quem acompanhou, alguém que vocês acompanhou a inscrição do SISU, que foi agora em final de janeiro desse ano, que o site travava, que eles tiveram que postergar o término das inscrições. Se não acompanharam, melhor, porque é possível que agora em 2020 não ocorra isso. Mas é interessante falar para vocês por quê. Porque se você tem esse número alto e sabe que o teu leque de opções ele é mais amplo na medida que você escolhe o local onde você vai colocar a sua nota, você tem que entender o seguinte: o que aconteceu nesse ano no SISU? No penúltimo dia, a gente tinha em torno de 10 mil vagas que não estavam ocupadas ainda porque os cursos apresentavam mais vagas do que candidatos inscritos. E isso acontece por quê? Porque basicamente 73% da população que nós temos que é formada e que tem ensino superior no país, ela é formada em apenas 13 cursos. 13 cursos. E aí a gente tem esse tipo de coisa acontecendo na inscrição do SISU, de terem vagas remanescentes, terem vagas que não são ocupadas, porque a galera não busca saber o que acontece na graduação, não busca saber o que tem de oferta nas universidades. Você imagina 13% da população formada, que tem um ensino superior formada em apenas 13 cursos. É um absurdo. Se a gente falar da USP, que é a maior universidade da América Latina, lá tem 94 cursos diferentes. A USP tem mais de 100. Então você precisa saber o que está rolando no ensino superior, em termos de opções, para que você possa considerar essas opções na hora da tua inscrição. Ok? Se tu tem bem definido o que tu quer, é o curso dos teus sonhos, beleza, vai atrás. Mas considere opções que possam te colocar na universidade e que possam te trazer felicidade no âmbito pessoal e profissional também. Agora, isso é importante para nós para que a gente possa traçar estratégia. E traçar estratégia com base em quê? Com base justamente na correção da prova do Enem. Para a gente entender essa correção, a gente tem que entender como a prova é feita. E ela é feita da seguinte maneira: você tem uma banca de professores do INEP que se reúne e vai montar a prova do Enem. Eles não elaboram as questões, eles montam a prova. Porque eles pegam as questões num arquivo que tem no MEC. Tá? Esse arquivo é alimentado diariamente, eles recorrem a esse arquivo para montar a prova. Quando eles vão até esse arquivo, eles pegam aí aproximadamente 3 vezes o número de questões que caem ali. Então, arredondando umas 600 questões. Para poder avaliar essas questões com relação ao nível de dificuldade.
para daí atribuir uma pontuação que vai variar de 1 a 1000, certo? O professor, ele precisa embasar a sua decisão para dar uma pontuação numa questão da linha. Como é que ele embasa isso? Eles pegam todas as questões e aplicam aleatoriamente para alunos que estão se formando no ensino médio ou alunos que estão em primeiras fases de graduações. Eles resolvem aleatoriamente por todo o país, no meio de uma questão de prova, no meio de um trabalho em sala de aula, no meio de um teste, enfim. Se respondem todas essas questões e montam-se um relatório de dados com relação aos erros e acertos dessas questões. Feito esse relatório, eles começam aí sim distribuir as questões do Enem com relação às mais fáceis e às mais difíceis. E aí eles irão montar a prova. E eles montam a prova eliminando as questões muito difíceis, eliminando as questões muito fáceis e apresentando tecnicamente uma prova para você com 25% de questões fáceis, 50% de questões médias e 25% de questões difíceis. Tecnicamente, essa é a prova que é apresentada para você no Enem. Ok? É importante você saber isso? Por quê? Porque historicamente a gente tem acesso às universidades com a nota do Enem com as questões fáceis e com as questões médias. As questões fáceis e médias, se você acertar em todas as provas, você já tem uma pontuação suficiente alavancada pela TRI que te dá acesso a qualquer curso de qualquer universidade no país. Historicamente é o que a gente tem de aprovação. Mas então eu não preciso resolver as questões difíceis? Você vai resolver todas as questões, obviamente, né? Você não vai deixar questão em branco, porque questão em branco você está perdendo a oportunidade de ganhar pontos, né? Agora, você precisa traçar a sua estratégia de prova, que basicamente é o que você já faz em sala de aula, né? Você recebe uma prova em sala de aula, você vai responder primeiro aquelas que você tem conhecimento total, que mata facilmente, certo? E por aí você segue a programação. Se a gente pensar no tempo de prova do Enem, vocês fizeram o Enem ano passado, correto? Experiência, né? Certamente vocês viram que é pouco tempo, né? Se a gente tirar um tempo para passar para o gabarito, um tempo para revisar a prova, aproximadamente aí no máximo 3 minutos para cada questão, vai sobrar. Em menos tempo tu resolve questões mais fáceis ou mais difíceis? Mais fáceis. Então em menos tempo tu tens uma produtividade maior com as questões mais fáceis e médias. Agora, se a prova do Enem é apresentada tecnicamente com 25% de fáceis e 50% de médias, se eu estudar, se eu fizer a minha parte, se eu estudar um pouquinho por dia, se eu fizer os simulados, se eu fizer as atividades propostas pelo professor em sala de aula, se eu me sacrificar um pouco em casa agora, que faltam 6 meses para o Enem, eu vou para o Enem e não encontro 25% de questões fáceis. Eu encontro 30, 35, 40 talvez. E isso vai me ajudar sobremaneira na alavancagem da minha nota. Então, se tu fizer a tua parte, porque tu sabe que a prova é apresentada dessa maneira, tecnicamente, tu tira uma vantagem enorme. E como é que eu vou tirar a vantagem enorme da TRI? A TRI, ela privilegia o acerto coerente. É a teoria de resposta única. Ela vai sempre privilegiar o acerto coerente. Então, eu tenho que tentar entender a coerência que a prova me propõe. Certo? Para poder fazer as questões. Qual é a dica que eu daria? Normalmente, tu faz uma leitura para começar a responder. Ok? Quando você faz essa leitura, você tenta classificar a ordem de questões. Já nessa leitura. Tá? Tu pode perder um pouquinho mais de tempo, mas quando tu faz uma leitura mais atenciosa, tentando entender qual é a coerência de uma questão pela outra, e já fazer uma anotação ali, essa aqui eu vou responder primeiro, essa aqui vem depois, essa aqui vem depois, e resolve a tua prova dentro dessa ordem que tu te propõe ali no início, depois da tua leitura, tu tende a ter uma pontuação mais elevada por conta justamente da tua leitura prévia, que está mais apta a entender a coerência. Se tu começa a resolver questão por questão sem fazer isso, você resolve aleatoriamente, né? Para você focar e retomar uma outra questão para entender se aquela é coerente ou não, fica mais difícil, tá? Porque tu já demandou atenção na resolução de uma questão. Se tu faz uma leitura prévia de tudo, você consegue ordenar mais amplamente. Então faça essa ordenação para buscar coerência de prova. Isso pode te dar vantagem. Ok? É fácil de entender isso quando a gente olha essa tabela aqui, ó. A gente tem aí
Pedro. Tabela de pontuação das questões, eles responderam 10 questões e acertaram o mesmo número de questões, 5 questões cada um. Porém, a Amanda com 5 questões teve 480 e o Pedro com 5 questões teve 310, e isso se deve justamente à teoria de resposta do item, que privilegia o acerto coerente. O sistema vai perguntar para ti, como é que pode tu acertar uma questão que vale 800 pontos e errar uma questão que vale 200, 300 no caso. Né? Então, se tu vier dentro de um acerto coerente, dentro do que a prova propõe, tu tens muito mais chance de alavancar tua nota. E o grande segredo do Enem é justamente esse, tu achar essa coerência. Se tu achar essa coerência, tua pontuação é alavancada. Puxa, eu tenho 75% da prova de indicações fáceis e médias, vou estudar um pouco mais, vou fazer a minha parte, vou fazer esse simples para aumentar para mim. Aí, tu tá com a faca e o queijo na mão para tirar uma boa nota. Galera, se eu acerto questões difíceis e erro questões fáceis, o que o sistema faz? Possivelmente o que o Pedro tenha feito? Chutado, né? Chutado. Agora, eu posso chutar no Enem? Certamente que sim. Né? Nada me impede de chutar. Mas quando eu tenho a minha estratégia de prova bem definida, que eu vou demandar meu tempo para questões fáceis e médias através da minha coerência proposta, é possível que as questões difíceis fiquem mais para o final, né? E normalmente a questão difícil justamente demanda mais tempo de resolução. Então é possível que uma questão ou outra você tenha que recorrer a esse artifício, né? Se for recorrer a esse artifício, por favor, não dê um chute Chico Xavier, né? E está todo mundo escrevendo lá BBB, CCC, DDD. Vai ler a questão, vai eliminar duas ou três alternativas que não tem nada a ver com a questão, até achar ali e maximizar as suas chances de acerto. Como que é corrigido esse teu chute? Como qualquer outra questão. O sistema vai olhar aquele chute, se tu errou, não vai pontuar. Se tu acertou, ele vai comparar com os teus outros erros e acertos. Se tu vier dentro de um acerto coerente, mesmo sendo um chute, tu vai pontuar mais. Se forem acertos incoerentes, o que eu acredito que vai acontecer, porque você tem a estratégia definida, você pontua, mas pontua menos. Certo? Então você precisa sacar que a tua estratégia, se eventualmente tu precisar de um chute, ela ocorra para o final da prova, para as questões difíceis. Tá? Beleza? Entendido isso, a gente vai partir agora para as inscrições. Para que serve o Enem, né, propriamente dito? O Enem é só uma nota, tu não consegue fazer entrar numa universidade via prova do Enem. Você faz o Enem, recebe essa nota, e essa nota que você vai utilizar para tentar entrar na universidade. A gente pensa assim, vai acabar com o Enem, né? Vai acabar com o vestibular da USP. Ali eu faço a prova e só alegria. Muito pelo contrário. Não acaba, não termina. Porque você tem que saber bem como funcionam os processos de ingresso com a nota do Enem para fazer uma boa inscrição. Isso é crucial para a aprovação. Crucial. Então o Enem hoje ele serve para você ter acesso ao SISU, SISUTEC, ProUni e FIES. O SISUTEC é um sistema de seleção unificada para cursos técnicos e profissionalizantes com a nota do Enem. Não vou entrar neste mérito, mas quem quiser saber mais a respeito, é a mesma dinâmica de ingresso para o SISU, para o ProUni e para o FIES. Quando a gente estiver falando em formas de ingresso para o Instituto Superior com a nota do Enem, a gente vai estar falando do mesmo processo de ingresso, a mesma dinâmica de ingresso, a mesma maneira de fazer a inscrição, só que cada qual no seu site específico. O SISU no site do SISU, o ProUni no site do ProUni, o FIES no site do FIES, e o SISUTEC no site do SISUTEC. Vou meter aqui a inscrição do SISU, ProUni e FIES. Galera, quando a gente fala de SISU, sistema de... antes tem um insight aí, galera. Ainda sobre a prova, essa reportagem. Vocês foram fazer o Enem, correto? Vocês perceberam certamente, com a mais absoluta certeza, que teve gente lá que foi fazer a prova do Enem que está mais preocupada com a comida do que com a própria prova, né? Perceberam isso? Tem, né? Toda sala tem alguém que está mais preocupado com a comida que leva do que com a própria prova. Comida estratégica? Por quê? Porque a comida pode ser um tiro no pé. Essa que é a realidade. Tá? Então, não adianta tu estudar 3 anos do teu ensino médio, 1 ano do teu terceiro ano focado, e chegar e levar um monte de comida para o Enem, que lá vai te tirar atenção.
Leva comida, porque é permitido, mas só leva se for um caso estritamente necessário, se tu não conseguir passar 6 horas sem comer. Só por isso. Porque a comida te tira o foco. Essa que é a realidade. Ai, mas eu tenho ansiedade, eu preciso mastigar alguma coisa. Beleza. Aquela tampa de caneta Bic que tu mastigou todo o terceirão também serve nessa hora. Desde que seja preta, né? Então, pensa nessa situação. Pensa na comida como algo estratégico. Tu não pode levar comida para jogar por terra o resultado e anos de estudos teus de preparação por conta de um chips. Tá? Pense bem a respeito. Se tu vai levar algo mínimo, que não ocupe espaço, que não faça barulho e que não te demande atenção para aquilo. Que tu possa fazer aquilo automaticamente, seja uma goma de mascar ou um chocolate. Só. Obviamente que água você precisa levar, você precisa hidratar. Então água tu leva normalmente, um isotônico, alguma coisa assim. Mas comida, cara, só leva se for necessário. Tá bom? Pense bem, pense muito nisso. Tem gente que estraga o resultado por causa da comida. Tá? Galera, vamos lá, SISU. Sistema de Seleção Unificado para as Universidades Públicas. A gente está falando aí de 235 mil vagas em 129 instituições em todo o país. Então a gente tinha lá 1.800.000 candidatos que se inscreveram no SISU, porém a gente tem aí 235 mil vagas. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Esse número ainda é dividido por 2, tá? Porque a gente tem que dar 50% para as cotas. A gente está falando de ingresso no primeiro período, tá? Nessa situação aqui. Então, nós temos como utilizar a nossa nota do Enem 2 vezes no ano. Então, eu faço o Enem em 2019 e eu posso usar ela 2 vezes em 2020, para cada processo distinto. 2 vezes para SISU, 2 vezes para ProUni e 2 vezes para FIES. Quando? No início do ano, para entrar no primeiro período, e no meio do ano, para entrar no segundo período. Ok? Eu não posso usar a minha nota do Enem para formas de ingresso que acontecerão em 2021. 2020 é o ano limite para quem faz o Enem em 2019. Beleza? Quando a gente fala de formas de ingresso ofertadas pelo governo federal. Bom, a gente precisa entender como é que é essa inscrição para poder fazer uma boa inscrição. Então a gente tem 5 itens que são primordiais para a gente fazer uma boa inscrição no SISU. São eles: atenção ao período de inscrição, atenção às atualizações do site, estudo do movimento das notas de corte, inscrição em segunda opção e leque geográfico. A gente vai destrinchar isso agora. Galera, primeiro ponto, inscrição do SISU. 4 dias. Tá? São só 4 dias para você se inscrever no SISU. Então, tu piscou, acabou a inscrição. E o detalhe, acontece isso quando? Em 2020. Tá? Final de janeiro de 2020. Por quê? Olha só. Vocês têm as inscrições abertas, né? Abriram ontem. Em outubro tem as confirmações. Em novembro você faz as provas. Em meados de janeiro você recebe as notas. Lá entre o dia 15 e o dia 19. Ok? Quando tu recebe a nota, você não consegue fazer nada com a nota ainda, porque não tem nenhuma forma de ingresso aberta. Nada. Você não pode nem chorar, nem comemorar. Pior, né? Porque tu recebeu a nota, mas não tem o que fazer. Então, normalmente, o que acontece? A galera recebe a nota e normalmente se frustra com a nota. Ah, não era essa nota que eu queria tirar. E muita gente desiste nesse momento. E nem faz inscrição. Cara, não desiste. Não desiste. Recebeu a nota, te frustrou, não era aquela nota que tu esperava, não tem problema. Espera abrir as formas de ingresso e faz a inscrição. Tenta adequar a tua nota em alguma universidade que tu consegue ter a promoção com ela. Oh, mas a minha nota foi menos de 600. Tenta. Ok? A gente vai ver depois as notas de corte. Você não pode desistir nesse momento. E tem uma galera que desiste nesse momento. Então não desista. No final de janeiro, na última semana de janeiro, abre as inscrições do SISU. 4 dias. Tem que ficar ligado, tá? 4 dias. E ficar ligado por quê? Porque não tem mais a Karen para te avisar. Ela não vai lá na porta da tua casa, bater na porta e falar: aí, abre a inscrição do SISU. Ok?
É você, por sua conta e risco. Você não é mais um aluno estimulante. Você é um ex-aluno estimulante formado no ensino médio que está tentando entrar na universidade. É você que tem que correr atrás disso. Então fica ligado nos prazos. Por mais que tenha várias campanhas em todas as mídias, tem uma galera que esquece de fazer inscrição. Pior, tem uma galera que se esquece, que faz inscrição, sai o resultado, é aprovado e não vai fazer inscrição na universidade. Tem muito disso, porque perde os prazos. Os prazos são muito curtos, tá? Você tem 4 dias de inscrição, uns 2, 3 dias depois já sai a primeira chamada, uns 5, 6 dias depois você já tem que estar na universidade fazendo inscrição. Então fiquem atentos a esses prazos, eles são bem curtos. Galera, então vamos supor que eu quero fazer engenharia civil e que eu alcancei 650 pontos no Enem. 650 eu faço as questões fáceis, um pouquinho das médias, dentro da coerência que é proposta, alavanco a minha nota e chego com 650 pontos tranquilamente. Não vamos entrar nem nesse mérito. E aí, eu vou achar uma universidade que oferta engenharia civil. Eu posso fazer isso hoje? Posso fazer isso já? Não sei se vocês perceberam, né, tivemos notícias aí na semana passada, na semana anterior, que abriu um processo de seleção para as universidades que querem aderir ao SISU. Isso foi divulgado nas mídias. Eu posso fazer uma pesquisa hoje para saber quais são as universidades que estão ali no SISU. Eu posso ir atrás disso. Isso é importante para a minha escolha lá em janeiro? É importante por quê? Porque eu já posso montar uma série de dados históricos que vão me facilitar na hora da inscrição. Então, se eu quero fazer engenharia civil, eu já posso procurar todas as universidades que ofertam atualmente engenharia civil do SISU e posso ir além. Eu posso buscar quais foram as notas de corte dessas universidades. Eu posso pegar, por exemplo, notas de corte de 4 anos para trás. 2015, 2016, 2017, 2018. E vou montar uma tabelinha. Universidade tal, engenharia civil, nota de corte de 2015 até 2018. Para eu poder ter essa base de dados para poder fazer uma inscrição. Já dá para fazer isso já. Onde é que eu acho essas informações? No site do INEP. Beleza? Senhoras e senhores, peguei as informações, fiz a minha inscrição no primeiro dia, na UFFS. Que universidade é essa? Universidade Federal da Fronteira Sul. Onde é que ela fica? Chapecó. Então, quando a gente fala de SISU em Santa Catarina, nós estamos falando de 4 instituições. A Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul e os institutos federais. Ok? 4 instituições. A Fronteira Sul e os institutos federais, 100% das vagas via SISU. A UDESC e a UFSC, 30% das vagas via SISU e os outros 70% via vestibular. Ok? Então, quer ir para a UFSC? Faça o vestibular e faça o Enem. Quer ir para a UDESC? Faça o vestibular e faça o Enem. Não perca a oportunidade. Não opte por um nem pelo outro. Faça os dois. Ok? Senhoras e senhores, 4 dias. Fiz lá. Universidade Federal da Fronteira Sul. O que eu tenho que ficar atento agora? As atualizações do site. Então, o que aconteceu neste ano? O site do SISU, ele atualizava uma vez por ano até o ano passado. Esse ano, eles inventaram de fazer 5 atualizações diárias. E essas 5 atualizações diárias que acabaram corrompendo o sistema. E aí, deu uma confusão dos diabos. Era a gente logando com a sua senha usuário e entrando na página de outro candidato, para vocês terem ideia. Estava acontecendo isso. Eles tiveram que voltar atrás e retomar com o sistema antigo, de uma atualização diária. Tá? Então, o que vai acontecer para 2020? Uma atualização diária, sem nenhuma dúvida. É o mais seguro e não dá problema. Então, essa atualização ela vai acontecer sempre na madrugada, entre meia-noite e 2, 3 horas da manhã. Tá? E essa atualização traz a informação muito importante que é a nota de corte do curso onde eu estou inscrito. Acredito que todos saibam o que é nota de corte, né? Não precisa entrar nesse tema. Ou alguém tem dúvida? Não, né? Tranquilo.
Se tiver dúvida, eu explico. Tem dúvida? Não? Tranquilo? Quando sai essa atualização da nota de corte do curso que eu estou inscrito, eu tenho uma condição maior de saber se eu tenho mais chances ou menos chances de ser aprovado, correto? Então, a partir dessa atualização, eu estou sabendo a minha posição ali dentro do curso. Se eu vejo que dentre as atualizações, e aí eu quero falar para vocês que as atualizações, elas só fazem com que a nota de corte cresça. A nota de corte nunca vai diminuir durante os 4 dias, ela sempre vai crescer, porque a gente sempre tem um volume maior de candidatos se inscrevendo. Eu posso perceber qual é o momento que eu tenho que tomar algum tipo de atitude. Por quê? Porque a minha inscrição no SISU não é uma inscrição estática, não é algo que eu vou lá, faço e deu. Eu posso mudar a minha inscrição em qualquer tempo. E aí, por isso que eu tenho que acompanhar esse movimento. Se eu me sentir ameaçado na Engenharia Civil da Fronteira Sul, eu não vou ficar lá com a minha inscrição. Eu vou mudar a minha inscrição para uma outra universidade, onde oferta Engenharia Civil. Ou se eu resolver mudar de curso e ficar lá, ou mudar de curso e mudar de universidade, eu vou fazer isso. Então eu posso mudar de curso e mudar de universidade em qualquer tempo durante os 4 dias, quantas vezes eu quiser. Tá? Eu posso fazer essa mudança. Basicamente eu vou fazer a mudança em cima das atualizações de nota de corte. Agora, como que eu posso buscar uma inscrição mais certeira, mais segura? O meu movimento mais seguro nesse xadrez vai ser no último dia, depois da última atualização, que vai acontecer na madrugada do 4º dia, certo? Ali eu vou fazer o meu movimento mais seguro. Então tu tende a buscar dados, informações, fazer poucos movimentos dentro do teu estudo de dados. Você já tem um estudo de histórico de notas de corte. Pode buscar um outro estudo? Pode buscar um estudo de evolução da nota de corte. Como que ela evoluiu dentro do período de inscrição, do primeiro para o segundo dia, do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto. Tu pode fazer alguns gráficos bem tosquinhos em cima disso, por curso e universidade, para ver essa evolução de nota de corte e essa evolução do histórico da nota de corte também. A partir disso, você vai fazer os seus movimentos, porque você tem os dados para poder fazer isso. Então você vai determinar a tua segurança de inscrição com base nas informações que tu tem. As informações da evolução, quanto que evoluiu do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, você pega onde? Em blogs ou sites especializados do Enem, mas principalmente em fóruns de discussão de candidatos. Ali a galera está atualizando full time. Tá? Então, como eu não tenho a nota de corte de um curso de uma determinada universidade que eu tenho interesse em fazer inscrição, eu vou nas fontes e vou buscar essa evolução de notas de corte para saber se lá é interessante eu fazer essa inscrição. Certo? Só que tem um detalhe no meio de tudo isso. Como o meu último movimento vai ser no último dia, e eu tenho a atualização até as 2, 3 da manhã, eu tenho aí um período de 21 a 22 horas em que as inscrições continuam abertas, só que eu não tenho mais atualização. A próxima atualização que vem já é a classificação final. Então eu tenho 21 a 22 horas de inscrições no escuro, praticamente. E vocês sabem que o melhor do Brasil é o brasileiro. O brasileiro deixa tudo até a última hora. Então o maior volume de inscrições vai acontecer no último dia. O que eu posso fazer? Uma projeção da nota de corte para o último dia. Esse cálculo da projeção, vocês acham que o aluno do ensino médio faz? Vocês acham que o aluno do ensino médio faz a correta da informação? A grande maioria não está nem entendendo como é que funciona o negócio. Se tu faz, se tu busca informação, se tu vais atrás dos dados, tu tem muito mais chance de pescar essa vaga. E pescar com segurança. E aí tu faz o quê? Essa projeção. Galera, olha só. Se eu tenho os dados anteriores, eu posso fazer o cálculo de uma projeção. Por quê? Porque eu posso calcular quanto que cresceu em percentual de um ano para o outro, por exemplo. Por uma margem de segurança, eu posso pegar o maior percentual e aplicar sobre o último ano. E aí, o resultado é a minha projeção de nota de corte. Esse resultado da projeção tem que estar o quê? Tem que estar abaixo da minha nota. E aí, essa distância entre o resultado da projeção e a tua nota é que vai definir a tua margem de segurança.
estiver próximo, mas acima, talvez não seja uma boa. É arriscado. Você corre, você define o teu nível de risco. Quanto mais distante ficar a tua nota do resultado dessa projeção, mais seguro tu está dentro da universidade. Mas é importantíssimo que tu faça o cálculo dessa projeção. Posso fazer o cálculo da projeção com a evolução também? Posso. Calculo aqui, pego o percentual, aplico no último dia, vou ter o resultado e ela tem que ficar abaixo da minha nota. Se cruzar, já descarto. Façam isso. A galera não faz. Se vocês fizerem isso, vocês estão na frente. E é só uma questão de tempo, de atenção, de fazer a coisa acontecer, de atitude. Certo? Se vocês fizerem isso, vocês têm uma vantagem enorme. Agora, muito importante, quero ter mais informações, quero ter mais dados. O que eu posso fazer? Tu pode pegar e destrinchar esses anos todos aqui, ó, e pegar como é que foi a evolução do terceiro para o quarto dia em cada ano. Tu vai ter mais base ainda para tomar a tua decisão. Dá mais trabalho? Dá. Mas não é a vaga que tu quer? O tamanho do teu sacrifício vai determinar o tamanho do teu sucesso. Então, você tem como fazer isso. Beleza? Mas a nota pode diminuir de um ano todo? Oi? A nota de código não pode diminuir? Não vai diminuir, cara. Não vai diminuir. Sempre vai crescer. Não conta com isso. Tu pode ter uma diminuição da nota de corte de um ano para o outro. Aí tu pode ter uma queda. Mas durante os 4 dias tu nunca vai ter queda. Tá? Você perguntou do ano para o outro. Do ano para o outro? Não, do ano para o outro pode ter queda. Pode. Tem vários exemplos de notas que caem de um ano para o outro. Mas durante os 4 dias não, tá? Durante os 4 dias sempre vai ter essa nessa nota. É comum manter a nota? É comum, principalmente nos cursos mais tradicionais, ela mantém um certo patamar. A gente vai ver depois os cursos mais procurados, e elas mantêm um certo patamar de nota de corte. Tanto que os cursos mais procurados que vocês usam sempre são os mesmos. Ano após ano. Muito com base naquilo que eu falei para vocês, que 73% da população formada no ensino superior está formada em apenas 13 cursos. Então, galera, isso aqui é o teu xadrez com a inscrição. Tá? Isso aqui é determinante. Quantas inscrições eu posso fazer? Quantas? Já falaram? 2 inscrições. Primeira opção. Vocês estão enxergando aqui com o quadro mais escuro aqui? Quer que eu acenda a luz? Primeira opção e segunda opção. Normalmente o que a gente faz? Minha primeira opção é engenharia civil. O que eu coloco na segunda? Arquitetura, matemática, engenharia de produção, enfim, tu vai buscar um outro curso, certo? A gente usa esse recurso muito, e é um recurso que é utilizado todos os anos, principalmente em vestibulares, porque o vestibular é uma condição regional que a gente tem, limitada da oferta de cursos. Então, se eu quero fazer engenharia civil na UFSC, por exemplo, na segunda opção eu tenho que colocar outro curso. Eu não tenho 2 cursos de engenharia civil. Se eu quero fazer fisioterapia na UDESC, na segunda opção eu tenho que colocar outro curso. Eu não tenho a condição de fazer 2 cursos de fisioterapia na UDESC. Aqui a gente está falando um pouquinho diferente. Tá? E aí vale como sugestão. Não que vocês tenham que fazer, tá? É só uma sugestão. A gente está falando aqui de 129 universidades. Então, potencialmente, a gente tem aí uns 70 cursos de engenharia civil sendo ofertados. Se existe essa oferta, se eu tenho certeza do curso que eu quero fazer, é o curso dos meus sonhos, algo me impede de colocar engenharia civil na primeira e na segunda opção? Não, né? Então eu posso colocar. Então vamos supor que eu coloque engenharia civil na primeira e engenharia civil na segunda. Não tenho a segunda opção. Até porque, vamos lá, né? Vamos ser sinceros, não vamos ser hipócritas com essa situação. Eu tenho o curso dos meus sonhos que eu coloco na primeira opção, e aí eu passo para uma segunda opção que não é o curso dos meus sonhos. Eu vou ter uma certa frustração. Né? Passei, tá, mas não é o curso que eu efetivamente queria.
Então, se eu tenho essa certeza de que é um curso que eu quero, no SISU, eu posso colocar ele na primeira e na segunda, sem problema algum, tá? Pô, mas isso não vai dar uma confusão na inscrição? Como é que eu posso ter critério para separar isso? Como é que eu vou lidar com isso durante os 4 dias? Você pode fazer o seguinte: você pode determinar um leque geográfico, ok? E esse leque geográfico vai determinar as suas inscrições. Então, a minha primeira opção, eu faço uma inscrição regional. Nossa, a gente caminha pra caramba aqui. Normalmente em sala de aula passa mais reduzido. Minha primeira opção, regional. Eu estabeleço um raio de onde eu estou e vou trabalhar durante os 4 dias com as